A paz do Senhor a todos. Graças a Deus, o Senhor nos dá mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos para aprendermos da Tua Palavra. Vamos iniciar, irmãos, mais esse dia agradecendo a Deus por tudo que Ele fez, tudo que Ele fará nas nossas vidas. Senhor Pai, somos gratos a Ti, Senhor Deus, por mais esse dia que o Senhor nos deu. Obrigado pela Tua Palavra, que é viva e que é eficaz, e que penetra na divisão da alma, do espírito. Ó Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua proteção, pela Tua graça, pelo Teu amor. A cada um, Senhor Deus, que está ouvindo, Senhor Deus, venha com Teu poder, Senhor, abençoar, livrar, guardar, Senhor Deus, para Teu nome seja glorificado. Ó Pai, nos dê uma aula abençoada debaixo da Tua presença, que possamos a cada dia aprender mais de Ti e mais da Tua Palavra. Tudo isso te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, graças a Deus, o Senhor nos dá mais essa oportunidade, Estamos na lição 11, 13 de setembro de 2020. Até aqui nos ajudou o Senhor para aprendermos da Tua Palavra. Hoje é o Dia Nacional de Missões e no final da nossa aula estaremos orando pelos missionários, por aqueles que se empenham nessa área de missões, tá? E a nossa aula de hoje, aula 11, é Esdra vai a Jerusalém ensinar a palavra. Bem, irmãos, estamos estudando, aqueles que estão acompanhando, estamos estudando o terceiro trimestre na Escola Bíblica Dominical da editora CPAD. O tema diz: os princípios divinos em tempos de crise. Nós começamos, irmão, com a lição 1. Daniel ora por um despertamento. Ele percebeu a necessidade desse despertamento e, através da oração, ele foi despertado. Precisamos estudar a palavra e orar por o despertamento espiritual. Na lição 2, despertamento espiritual, um milagre. Vemos que Deus despertou o rei para libertar o povo. Então a submissão à vontade de Deus gera o despertamento espiritual. Na lição 3, irmãos, o despertamento renova o altar. Eles foram libertos, eles voltaram à sua terra. Chegaram lá, o altar estava todo destruído. Eles tiveram que renovar o altar para que Deus recebesse o sacrifício e as ofertas. Então, Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Na lição 4, irmão, a construção do templo enfrenta oposição. E vemos que devemos manter a confiança em Deus, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar daqueles que não concordam, independente do que for, Temos que estar constante na presença de Deus. 5, lição 5, Zorobabel recomeça a construção do templo. Então os profetas de Deus se levantam e Deus são necessários para a sua obra. Ageu e Zacarias profetizaram para que recomeçasse a construção. E aí 15 anos, irmãos, a obra ficou parada. Aí na lição 6, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Neemias foi despertado também para reconstruir os muros de Jerusalém. E aí na lição 6, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Na lição 7, o povo de Deus deve separar-se do mal. A comunhão plena com Deus exige santidade. Santidade é separado do mundo, de pensamentos mundanos, porque nós temos a mente de Cristo, que nós aprendemos na lição
7. Na lição 8, as causas da desunião devem ser eliminadas. A união é uma força indispensável para a igreja. A união forma a unidade, o mesmo pensamento, o mesmo propósito, o mesmo querer, e juntos venceremos. Na lição 10, provai se os espíritos são de Deus. O discernimento espiritual é essencial para a saúde espiritual da igreja, para discernirmos aquilo que é de Deus e que não é de Deus, aquilo que edifica e aquilo que não edifica, aquilo que faz efeito e aquilo que não faz efeito. Temos que ter esse discernimento na palavra de Deus. E hoje, irmãos, dia 13 de setembro de 2020, nós estaremos vendo a lição 11, Esdras vai a Jerusalém. Aí nós temos aqui, irmão, texto áureo, e provaram a boa palavra de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 1, versículo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 5, parte A. Verdade e prática. A palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada e é poderosa e penetrante na vida de todos que creem. Irmão, nós temos aqui o nosso texto bíblico, que é em Esdras 8, versículo 1 ao 12, que fala sobre as comitivas, que foram 1.146 pessoas que foram com Esdras, que o rei Artaxerxes liberou para ele estar indo para Jerusalém. Mas nós vamos estar lendo o nosso texto bíblico em Neemias, abra sua Bíblia aí, capítulo 8, que é o tema da lição. Esdras lê a lei diante do povo. Então, Esdras capítulo 8, do versículo 1 ao 12, que diz assim: E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e todos entendidos para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, e a sua mão direita, Matatias, e Sema, e Anaías, e Urias, e Uquias, e Maceias, e a sua esquerda, Pedaías, e Misael, e Malquias, e Azum, e Asbadana, e Zacarias, e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, e Zerebias, e Jamim, e Acube, e Sabetai, e Obias, e Maaseias, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Anã, e Pelaías, e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o Tisata, e o sacerdote Esdras, o escriba,
E os levitas que ensinavam ao povo disseram a todo o povo: esse dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Glória a Deus por esta palavra, a palavra do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos que cada um teve um despertamento, né? Que conforme as nossas lições aqui, Daniel teve o seu despertamento para orar, né? O rei Ciro teve o seu despertamento para liberar o povo. Depois o povo teve o despertamento para renovar o altar. Zorobabel teve o despertamento para renovar a construção, para recomeçar a construção do templo, né? E o templo ficou parado por 15 anos. Depois, Neemias foi despertado para reconstruir o muro de Jerusalém, né? O povo foi despertado para ajudar Neemias e para separar-se do mal, né? O povo foi despertado para se unir, né? E o povo foi despertado para vencer as oposições, e o povo foi despertado para discernir o Espírito que era de Deus ou não. E agora Esdras é despertado para levar a palavra de Deus. Por quê, irmãos? O povo estava todo misturado, né? Lá naquela cidade, porque eles tiveram autonomia de todos quem quisesse ir lá para Jerusalém. E tinha várias religiões. Então, alguns, né, estavam ainda seguindo, né, as leis de Deus corretamente, mas alguns ou outros não estavam misturados. Então Esdras viu essa necessidade de estar levando a palavra de Deus e foi despertado pelo Senhor Jesus, pelo nosso Deus, para ir lá e falar a palavra de Deus, né? Então, nossos objetivos gerais são mostrar a eficácia da palavra de Deus, e falar sobre o envio de Esdras por Artaxerxes de Jerusalém, ressaltar que Esdras ensinou a palavra ao povo, asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo e os resultados do ensino da palavra de Deus. Então, irmãos, nós vemos, né, que o povo era religioso, né? Muitas adoravam vários deuses, né? Mas o povo de Deus, né, que adora somente um Deus, somente um Senhor, que é o Senhor dos Senhores, né? Ele precisava estar ouvindo essa palavra, porque o povo precisa ser alimentado, precisa ser renovado, precisa ser restaurado a cada dia. Então eles estavam ali sem uma palavra de conforto, de consolo, né? Então o grande valor do ensino da palavra de Deus, né, é o assunto dessa lição. Então vemos que o governo da Pérsia envia Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida dele estava conforme a lei de Deus. Então houve esse despertamento, não só de Esdras, não só
daqueles que queriam ensinar, daqueles que queriam aprender. Mas também houve o despertamento no rei. Por quê, irmão? Porque o rei que liberava. Se o rei não liberasse Esdras, ele não ia lá falar a palavra. Entendeu? Então nós vemos Esdras do hebraico é Ezira, que significa aquele que ajuda, ajudador, auxiliador. Então, Esdras era um escriba, aquele que lia a palavra do Senhor, aquele que cuidava dos pergaminhos, aquele que tinha zelo da palavra do Senhor, palavra de Deus. Então é ele que acompanhava todo o desenvolvimento, as leituras, e o rei Artaxerxes viu esse cuidado de Esdras, viu esse zelo, esse amor pela palavra de Deus. E vendo isso, ele foi despertado por Deus para enviar Esdras a Jerusalém. Para o quê? Para falar aquilo que o povo precisava. Não aquilo que o povo queria, mas o que era necessário. Então, irmãos, os judeus era sob o domínio dos persas e o rei era Artaxerxes. Quando o reino da Pérsia derrotou Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao governo persa. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos que os babilônicos. Por quê? Porque eles viam essa necessidade. Tanto que Artaxerxes viu a necessidade do povo de ouvir a palavra de Deus. E também eles zelavam, eles respeitavam. Apesar que eles adoravam outros deuses, mas eles respeitavam a Deus. E também respeitavam aqueles que serviam a Deus. Então, Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Então, Esdras era o escriba e sacerdote. O rei ficou impressionado com o elevado grau que ele tinha de conhecimento da lei de Deus e quis, junto com seus 7 conselheiros, enviá-lo a Jerusalém, a fim de quê? De ver a situação espiritual dos que estavam ali em Jerusalém. Aqui nós vamos ler em Esdras capítulo 7, 14. Abra sua Bíblia aí, irmãos, vamos aprender a palavra do Senhor. 7, 14, que diz assim: Porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros é mandado para fazeres inquiriação em Judá, em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que estás nas tuas mãos. Então ele enviou ele para o quê? Para verificar como que estava a situação espiritual, como que estava o ensinamento, se eles não tinham esquecido de nenhum detalhe, né? Então, a Esdras foi enviado para isso. Primeiro foi despertado. Depois o rei. E agora ele é enviado para Jerusalém. Para quê? Para verificar a situação espiritual. A importância da carta que o rei enviou com Esdras. O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico, que está registrado em Esdras 12, 22. Através dessa carta, o rei decretou: qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata, voluntariamente dados pelo rei e seus conselheiros, ou dados como oferta voluntárias do povo. Versículo 15. Os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. Qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Não seria impostos aos servidores do templo direitos, tributos e rendas.
Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Esdras louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso, estendendo-lo a beneficência perante o rei. Irmãos, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Glórias a Deus. Tantos benefícios aqui, ó, através do despertamento, através da verificação da necessidade que Deus deu a esse rei. Quantos benefícios aqui Esdras teve para levar ao povo. Então, quando Deus está no negócio, quando Deus atua, irmão, não tem impedimento. Tudo vai ser restituído. Tudo aquilo que o inimigo pegou vai ser devolvido, muito mais. Então nós vemos aqui, Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém, onde o líder escriba e sacerdotal tem o objetivo de ensinar a lei de Deus ao povo. Então, Judá, que Esdras ensina a palavra ao povo. Esdras sai da Babilônia e vai para Jerusalém. Conforme a ordem de Deus, Esdras viajou para Jerusalém acompanhado de um grupo de judeus. Alguns eminentes líderes do povo, que é Esdras capítulo 8, do 1 ao 12, que é o texto de referência que eu falei que foi uma comitiva de 1.176 pessoas com Esdras, né? Recusando a escolta militar oferecida pelo rei, para garantir a segurança durante a viagem. Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. Assim sendo, jejuaram e oraram para que tivesse uma boa viagem. E Deus os ouviu e os guardou durante todo o trajeto. Assim chegaram em paz a Jerusalém, onde ofereceram sacrifícios a Deus. Então nós vemos todos esses benefícios que o rei deu. E ainda ele ofereceu o quê? Líderes, escolta militar, mas Esdras recusou, preferiu confiar na segurança do Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai. E assim chegaram em paz, né? E aí Esdras ensina a palavra ao povo na festa do tabernáculo. No dia 1º do mês 7º houve a santa convocação. O povo se juntou com um só homem diante da porta das águas. Neemias capítulo 8, 1. Esdras trouxe o livro da lei. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até o meio-dia. Havia sido construído um púlpito de madeira para que, afim, em pé ao lado de Esdras, havia um grupo de 13 auxiliares. Ainda cooperavam um grupo de levitas, e o objetivo era fazer todo o povo entender a palavra de Deus. O povo ouviu a leitura, começou a chorar e a lamentar-se. Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os a que se alegrassem do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O povo, então, foi comer, beber e festejar, porque todos estavam a palavra que fizeram saber. Então, irmãos, nós vemos, quando há um preparo, quando há oração, quando há consagração, quando há despertamento, há alegria.
E ele viu, Esdras viu, sentiu a necessidade do povo de ouvir a palavra de Deus. E através desta palavra houve avivamento, houve despertamento espiritual em todos que ali estavam. Então, Esdras ensina a palavra ao povo e há um grande despertamento espiritual. Que nem nós explicamos, irmãos, nas aulas anteriores. O que é o despertamento? Quando você desperta que tem um compromisso para trabalhar, para uma consulta, mesmo que seja para passear. Ó, tal hora nós vamos sair. Você é despertado. E esse despertamento é diário, todo tempo. Esse despertamento. Para quê? Para realizarmos a vontade de Deus. Então, irmão, Jesus, ele também ordenou fosse falar da palavra. A palavra de Deus deve ser ensinada, porque é a ordenança de Deus por Jesus e confirmada pelos apóstolos. Então, o resultado, irmão, do ensino da palavra de Deus gera temor a Deus. Deus falou: ajunta meu povo e os farei ouvir a minha palavra, para que temam todos os dias que na terra viverem. Guarda os mandamentos para temer. Pelo temor a Deus, o crente deve se apartar do mal e desviar do mal e aborrecer o mau caminho. Como resultado do ensino da lei, nos dias de Esdras, o povo confessou seus pecados, apartou-se de deuses estranhos, adorou ao Senhor seu Deus e com ele fez firme concerto. A palavra de Deus é o poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16. Abra sua Bíblia aí, irmãos, vamos ler juntamente conosco a palavra do Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos ver aqui. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então todos precisam da palavra de Deus, independente de cor, raça, tribo, língua, independente de qual nacionalidade. Então a palavra de Deus implanta normas espirituais. Essas normas dão forma à manifestação da nova vida, daquele que se converte naquela operação do Espírito Santo, que prova o que? A nova vida em Cristo. Pelo conhecimento, podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Pelo conhecimento, devemos também agradar a Deus. O ensino da palavra de Deus gera temor, estabelece normas e dá conhecimento a todos aqueles que estão ouvintes. Então, nós vemos, irmãos, porque esse despertamento, essa necessidade que Deus despertou, né? Como sempre eu falo, e várias pessoas, vários irmãos falam, que Deus precisa de pessoas, de instrumento. Deus não quer fazer tudo sozinho. Ele precisa de mim e de você para transmitir, para fazer a obra dele. Então, por isso que nós somos despertados a cada dia. Nós precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. E não só isso, mas despertarmos aquele que está no sono. Aquele que tinha um compromisso e agora não tem mais.
E nós chegamos e despertamos ele. Falei, rapaz, está na hora. Seu compromisso lá de chegar ao horário, seu compromisso de estar na casa, orando, buscando. Então, essa a nossa incumbência, de estarmos sendo despertado e despertando aquele que não está, aquele que está dormindo, aquele que está cochilando em dois pensamentos. Amém, irmãos? Graças a Deus, né? Estamos encerrando essa lição. E é na sua casa, você leia com tempo. Leia Levítico, capítulo 26 e Deuteronômio, capítulo 28, que foram os trechos que continham a condição espiritual do povo. Foi que Esdra leu naquele dia. Que esse fala da bênção, o juízo divino, conforme a obediência e a desobediência do povo. Então, através dessa palavra, que está lá em Levítico, capítulo 26, e Deuteronômio 28, leia com atenção. Todas as promessas, todas as bênçãos, todas as condições para receber essa bênção estão ali, que é nos mandamentos de Deus, para que possamos ter uma vida próspera e uma vida abençoada debaixo da presença do Senhor. Agradeço a todos até aqui ficou conosco e Deus continue abençoando a todos. Como falamos no final, estaremos orando, né, pelos missionários, pelos aqueles que fazem missões não só no nosso país, mas fora do nosso país, em outros lugares, né, para que Deus continue os guardando, os livrando, que hoje é o Dia Nacional de Missões. Vamos orar agradecendo a Deus por essa aula. Deus continue te abençoando, te guardando, dando uma semana abençoada debaixo da presença do Senhor Jesus. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma aula que o Senhor tem nos ensinado da Tua Palavra. Continua nos despertando, Senhor, cada dia para fazermos a Tua obra, para fazermos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ó Senhor, continua nos dando graça, vitória, Pai, para que possamos a cada dia nos levantar despertado para fazer algo novo para Ti. Quando despertar o nosso relógio e levantarmos despertado, pensando em fazer a Sua vontade. Não só os nossos compromissos diários, mas fazermos aquilo que o Senhor está querendo fazer. Ó Pai, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra e pelo Seu ensinamento. Agora pedimos também pelos missionários, ó Pai, que estão no campo missionário, fazendo missões no Brasil, em outros países, em outros continentes. Ó Pai, abençoa eles, os livrando, guardando, os sustentando, Pai, porque o Senhor que os enviou é o Senhor que os sustentam com a Tua Palavra e com a Tua verdade. Nos dê uma semana abençoada debaixo da Tua presença e que possamos, segundo a Sua vontade, no próximo domingo estarmos aprendendo mais uma lição para a Sua honra, para a Tua glória e o Teu louvor. Todas essas bênçãos te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Deus continue abençoando. Um bom domingo a todos.